Gente, hoje eu tenho interesse especial nesse tema. Quem me conhece vai entender. Descobri muitas coisas antes de gravar esse podcast sobre algumas questões da fala que a gente vai explicar melhor aqui hoje. E a gente tem uma convidada especial. Eu sou Dani Dutra, você está no episódio de Fractais. E hoje uma ouvinte nossa, autista e neurodivergente, está aqui com a gente, Marília Valério. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada. Muito ótimo estar aqui com vocês hoje. Ah, que legal! Eu nem quis dar spoiler, porque eu vou deixar para esse spoiler primeiro o Alexandre falar um pouco sobre o nosso tema. Alexandre, Maravilha. Eu só vou falar uma coisa para você. Eu quero que você distingua um pouco, que é aquela coisa que a gente faz assim, sabe quando eu tô falando, eu fico... Aí depois eu falo. A pessoa, minha irmã, por exemplo, ela faz assim, tipo, ela fala, Daniela, vou dormir enquanto você tá fazendo essa pausa para falar. Caçando o seu pensamento, né? Ótima questão. A gente vai falar hoje sobre ecolalia. Olá, tudo bom, Dani, tudo bom, Marília? Fala aí de... Obrigado, número 3, é nós, estamos juntos. Se bem que foi o 4, né? Porque... Não, se bem que você... Ai, caramba. Esse foi o 4, Id. Porque a Marília se apresentou, agora você vai ter que se ver com isso hoje. Não, vale múltiplos de 3? Vai ser auspicioso. A vida vai seguir. Sim, tudo bom, Fê? Tudo ótimo aqui, animado nessa quarta-feira. Maravilha. Então, a questão justamente é a gente falar sobre esse tema da ecolalia, que tem a ver com a palavra eco, não de ecologia ou de economia, mas a palavra eco no sentido da repetição das palavras, né? Então, é uma tendência que pessoas neurodivergentes, principalmente pessoas do espectro autista, têm de repetir o que estão falando. E isso pode ser desde repetir a última sílaba de uma palavra, vrá, por exemplo, palavra avra, ou a pessoa repete a palavra, o final dela, por exemplo, palavra, lavra, ou palavra, palavra, ou ela pode repetir trechos de frase, como eu estou falando aqui. Então, para a gente entender que essa nuance da ecolalia, ela se apresenta de muitas maneiras diferentes. É muito comum a gente ver em crianças, por exemplo, repetição das sílabas, das últimas letras da palavra. A gente pode ver tanto uma repetição imediata daquilo que acontece no momento em que a pessoa está ouvindo alguma coisa e repete aquela frase, ou quando ela está falando e repete a própria frase. Ou ela pode ser uma repetição tardia. Então, aquela coisa que você ouve um jingle de uma musiquinha de propaganda de manhã e você passa o resto do dia com aquilo na sua cabeça, ou o resto da semana, ou o resto da sua vida, se repetindo aquilo, como eu tinha falado aqui, tipo aquela música no time do Tony, você entra pra vencer com a força dos sucrilhos, tararara, desperte o tigre e você... E na hora de tomar café... que loucura! Nossa, café. Total. Exato. Quando a gente não pensa na versão sacana dessa música, né, Dani? Pô, eu não penso... tinha uma versão engraçadinha de piada, tinha. Eu conheço uma, assim. Tinha? Fala ela, pô. Eu quero saber qual que é agora. É sacanagem. Não, mas aí... Gente, vocês não lembram dessa, mas vou cantar aqui de novo hoje, eu cantando aqui mais uma vez. Café seleto tem... eu tô falando aqui a propaganda, sabe? De mosquito, tem gosto de vomito. Vocês nunca tinham visto essa versão? Sim! É que eu tava pensando numa coisa muito pior. Não. Café concreto, né? Sim, exatamente. E então a gente pode fazer essas repetições, e isso geralmente gruda. E tem uma outra questão que é interessante também de pensar na ecolalia. Ela não é só repetição pura e simplesmente falada. Ela pode ser uma repetição em silêncio na cabeça. O que tende a confundir a gente muito com a questão dos pensamentos intrusivos também, porque a gente pode estar lutando contra aquilo que está acontecendo e tendo uma sensação de agodistonia com o conteúdo daquilo que a gente está pensando. Mas é muito comum, por exemplo, eu entrar na cozinha e quando eu abro a despensa eu vejo as marcas dos pacotes, me vem imediatamente na cabeça os jingles daquelas musiquinhas ou alguma coisa nesse sentido. Então eu já falei demais aqui hoje, daqui a pouco a gente continua contando mais histórias. Eu queria ouvir um pouco de você, Marília, a sua história, já que a gente começou o tema aqui para falar de ecolalia. Por favor, a palavra é sua. Quem é você? Então, na verdade, eu acho que a ecolalia se apresenta de duas maneiras para mim. Eu acho que tanto igual, às vezes eu vejo algum filme, alguma série, e aí alguma frase fica comigo durante anos até, assim. Aí, se eu tô só eu falo em voz alta. Se tá alguém junto, aí eu só penso mesmo. Isso, assim,
acho que alguma cena que me marcou, alguma coisa assim, e aí eu tendo a repetir, né? E também eu tenho, no meio da frase, né, enquanto eu falo, isso para mim sempre eu percebi que eu tinha, mas eu achava que, sei lá, era um problema comigo mesmo que eu estava tendo. Falei assim, sei lá, eu acho que eu cresci e aí a forma como eu aprendi a falar, não sei, alguma coisa ali aconteceu de um jeitinho um pouco diferente, assim, né? Então, é, eu só fui saber mesmo o nome com o Alexandre, que foi ele que falou para mim. Você faz uma esticadinha da vogal no final, você também percebeu que é uma maneira... Eu fico me perguntando, Marília, se é uma maneira de você verificar os seus pensamentos e ficar tranquila com aquilo que você falou, que é uma metacognição que a gente faz muito, assim, né? Quando a gente se expressa, a gente fica vendo o tempo inteiro o que a gente tá falando, como a gente tá falando, que palavra que a gente usou, e me dá um pouco a impressão, quando você estica o final da palavra, é como se você estivesse um pouco reexaminando o seu pensamento. Nesse sentido, Dani, respondendo a sua pergunta que eu acabei esquecendo de responder, esse cacuete que a gente pode ter, ele pode ser pode significar várias coisas, tá? Ele pode ser um tique, por exemplo, vocal, que você tem a sua revelia intrusão de repente, uma palavra, um fragmento de frase, alguma coisa nesse sentido, e que você repete como você faria também um tique motor, ou um pequeno barulho com a garganta. Ele pode ser também essas inclusões dentro da frase. E ele pode ser, motor, vocal. Tem que diferenciar também um pouco se isso não tem a ver com a tartamudez ou a gagueira, que às vezes a pessoa pode repetir fragmentos de palavra, um problema na fluência do discurso, mas é um pouco diferente de como a gente experimenta a ecolalia. Então tem várias experiências também de isso piorar com a ansiedade, piorar numa situação. Pode ser também que você tenha um mix dessas coisas, exatamente. Mas é super legal poder examinar cada uma delas e ir distinguindo mesmo, pra gente não ficar chamando tudo ou só de tique, ou só de cacuete, ou só de ecolalia, ou só de gagueira, né? Então poder diferenciar cada um desses fenômenos. Marília, você é de onde? Você tem quantos anos? Eu tô curioso sobre isso. Isso pra mim é importante pra mim. Eu sei que não tem tudo a ver com a ecolalia, mas como que, tipo assim, uma boa coisa de saber. Então, eu tenho 31 anos e atualmente eu moro em Americana, aqui no interior. Um calor bem grande, inclusive, nesse exato momento. E eu nasci em Catanduva, né? Só que o meu pai, ele sempre se mudou muito. Então, assim, eu já morei em Belém, lá no Pará. Já morei em São Paulo, em Presidente Prudente, em São Carlos. Já morei em vários lugares, assim. Aí agora eu tô aqui. Sim. E quanto tempo faz que recebeu o seu diagnóstico e como que aconteceu isso? Então, o diagnóstico faz meses, né, Alexandre? Acho que faz, não sei, uns 3 meses, eu acho. Faz pouco tempo. E eu já te acompanho há bem mais tempo, né, Marília? E eu convidei a Marília, isso que eu ia falar agora, por isso que eu te interrompi, desculpa. Mas eu ia comentar justamente que eu pensei no diagnóstico da Marília por causa da ecolalia, né, Marília? A gente estava conversando um dia, e aí eu falei, ups, isso aqui parece uma ecolalia mesmo. Hoje a Marília está mais relaxada, está tranquila, ela não está repetindo tantas palavras, mas ela pode repetir mais, e eu percebi isso muito claramente. Eu comecei a conversar, né, Marília, com você, assim, como é que você se sente? Em alguns momentos você repete a frase, desde quando isso acontece e tal. E a gente começou a investigação a partir daí. E é interessante porque, às vezes, é aquela velha questão, né, o diagnóstico tardio em mulheres é mais difícil de fazer, as mulheres passam invisibilizadas, uma série de outras características não são vistas. Então, às vezes eu tenho a impressão, vou falar um pouco aqui da minha prática, é como se eu visse assim, um fiozinho solto da pipa, assim, que eu pego aquele fiozinho e puxo lá de volta para falar, puxa, o que tem aqui? Então é bom a gente ficar atento sempre com essas coisas, porque fica parecendo assim, é um sintoma secundário, é uma característica menor do autismo. Não necessariamente, se a partir dessa característica eu consegui me perguntar e comecei a puxar as outras coisas ligadas às questões de socialização, de rigidez cognitiva, aí a gente vê a importância da gente estar a par dessas nuances do comportamento para conseguir, a partir delas, pelo menos se fazer a pergunta. Eu estou falando aqui para os colegas profissionais que nos acompanham e as pessoas que nos ouvem. Será que faz parte, né? E respeitar isso, né? É muito legal. Eu mesmo, muito legal, fala isso. Não, eu mesmo, quando vocês estavam falando de ecolalia, eu comecei a lembrar, a gente vai buscando memórias, né? Eu comecei a lembrar de um amigo, de um padrasto que eu tive, que era o Paulinho, né? Quem que era o Paulinho? O Paulinho era um cara que ele era, tipo, diferente do grupo.
Ele sempre foi diferente, todo mundo brincava que ele era diferente. A ponto de, naquelas coisas de fazer reunião de amigos, até deram um livro para ele com palavras que o Paulinho inventou. E o Paulinho tinha muito essa coisa de repetir sílaba, de inventar palavra enquanto ele falava, porque o raciocínio dele era muito rápido, ele falava muito rápido. Então, você vê, né, que as coisas começam a se ligar. Pô, não à toa o cara era diferente, porque sempre tem meio que esse padrão no diagnóstico do autismo, sempre é um pouco diferente do grupo o tempo inteiro. E às vezes você precisa de uma característica para te trazer nesse lugar de diagnóstico, e aí você começa a conseguir ver as outras, e começa a ver que aquele diferente tem uma explicação, e você começa a entender uma série de outras coisas. E eu realmente, quando eu paro para pensar no Paulinho, e como ele era no meio daquele grupo, ele era um cara que ele nunca parava de mexer o corpo dele, que ele sempre estava extremamente agitado, que ele repetiu as palavras constantemente, que ele era extremamente inteligente, que tinha opiniões muito fortes sobre tudo, e por aí vai, entendeu? Sabe o que eu ia falar? Porque eu quero fazer novamente essa observação que, por vezes, eu faço sobre o diagnóstico em mulheres. Eu acho que o Alê tem realmente essa sensibilidade, porque, inclusive, quando a gente pega a história do autismo, né? E eu lembro que uma das primeiras coisas que o Alexandre me indicou para ler foi aquele livro Outra Sintonia, que eu já falei aqui. Você percebe que o autismo foi construído numa história de diagnóstico de homens, né? Então, assim, toda a literatura, né, Ale, aí você me corrige, a literatura histórica foi muito baseada no diagnóstico de homens. E por quê? Principalmente porque esse tipo de comportamento, esse tipo de comportamento ficou até enviesado, mas enfim, o comportamento neurodivergente, ele acaba sendo percebido muito mais facilmente no homem, e o homem, ao longo da história, se expôs a grupos muito maiores e em outras esferas do que a mulher, que por muitos anos ficou reduzida ao ambiente doméstico, né? Então, quem tinha acesso à mulher, ao comportamento da mulher, eram as pessoas que super protegiam essas mulheres. Então, ficou muito caracterizado como a mulher é frágil, ou a mulher é tímida, ou a mulher é diferente, intuitiva, rebelde. Eram essas coisas que muitas vezes, inclusive, a gente vê em filmes, né, filmes históricos de grandes mulheres, e você começa a perceber, hoje pelo menos eu percebo, que tem um pouco esses pontos, né, e que a gente consegue. Então, assim, presta atenção ao redor, né, você que tem uma filha, você que, enfim, tem uma amiga, não é tão simples quanto algumas coisas que a gente vê por aí, né, e de repente a ecolalia é uma das possibilidades aí da gente ter um olhar. Puxando da Dani, nós também entrando, assim, eu acho que tem uma questão de... porque eu vejo que, não sei, em filmes e tudo mais, ou coisa, eu vejo esse termo ocorrendo muito mais quando a pessoa está nervosa. Parece que quando ela está nervosa, ela tende a repetir mais, ou no quesito de gaguejar e tudo mais. Então, eu não sei se é um efeito em relação a isso. E eu vejo... Eu não sei se, tipo assim, o que eu acho que acontece comigo muito é porque eu falo muito rápido e eu como palavras. Eu não acho que é esse termo, mas é uma coisa que tem. E eu repito algumas palavras que as pessoas que, como eu participo muito de palestra e tudo mais, é uma crítica, que é uma coisa que eu não consigo melhorar, que é utilizar a palavra tipo. Eu repito a palavra tipo várias vezes. Até quando eu tô fazendo as gravações nossas aqui, depois que eu ouço, eu vejo que eu falo a palavra quesito tipo, você também usa bastante, Fê. Qual? A palavra quesito você também usa bastante. Eu acho que quase todos os episódios então, você fala são duas quesito. palavras, né? Que eu acho que é quesito, eu entro mais nesse podcast do que no resto da vida. Quesito não... tá. Pode prestar atenção. Cada um vai lembrar de uma palavra que eu uso bastante. Ah, porque você fala nesse quesito. Nesse quesito, tá? Ele fala várias vezes. Ele constrói a frase assim. Ah, então Às vezes mais uma isso, inclusive, Fê, pode ser... Se você começa sempre a introduzir alguma conversa, alguma questão, algum assunto novo por uma pequena introdução fixa, neste quesito, né, a gente pode entender isso também como uma ecolalia estrutural, assim, que te ajuda a se comunicar, na verdade. Ajuda você a se comunicar. É interessante pensar que a gente não tem que entender isso só como se fosse um problema.
que nem o Ed comentou aqui, que eu acho bem interessante, de falar dessa coisa da velocidade do pensamento, eu tendo a pensar que isso tem a ver como aqueles repiques de trovão no céu, quando dá uma trovoada. Imagina, o nosso cérebro é uma nuvem de gordura em que acontecem choquinhos elétricos como se fosse uma tempestade. É isso que é, no fim das contas. Quando você tem ali uma área sonada, você tem um choque naquela nuvem de gordura ali que está acontecendo, conectando as áreas dela. A impressão que me dá, eu fico tentando pensar isso neuroquimicamente na hora que a pessoa apresenta, é como se fosse um trovão e mais um pequenininho na sequência, assim, sabe? Quando a gente tá olhando uma nuvem com uma tempestade. E é muito comum da nossa experiência essa coisa dessas repetições, como você falou, Ed, da inquietação motora e desses repiques da palavra, vamos dizer assim, quando a gente está se expressando. Mas isso pode denunciar muito a situação da pessoa, porque é uma coisa que todo mundo percebe, fala, por que você repete o final da palavra, por que você repete o final da frase, por que você repete uma última sílaba, mas pode ser estruturante para a pessoa também, porque muitas pessoas do espectro se repetem discursos, às vezes sozinhas, para poderem conseguir interagir socialmente. Repetem uma frase inteira que viram numa série, que viram num filme, que viram na televisão, que ouviram alguém falar, ela falou, isso aqui funcionou. Aí a pessoa vai e repete a frase ipsis literis ali, como ela ouviu, porque ela entendeu que aquilo funciona na dinâmica da socialização. É que a pessoa que pega sotaque. Então, era isso que ia falar. Ia falar do sotaque, ia falar também que tem um trem que quando a gente fala, a gente já tá pensando no fim, entendeu? Eu sinto que as pessoas elas são muito apegadas no meio das coisas. Muitas vezes quando eu tô falando, eu já cheguei onde eu quero falar. Então, por isso que esse meio do caminho pode se tornar com muito erros que neurotípicos vão perceber, e eu só penso, nossa, cara, como você é idiota, entendeu? Vai te catar, você tá falando que eu repeti uma palavra, tô falando um maior negócio da hora pra você, você tá aqui pegando no meu pé porque eu tô repetindo palavra, você tem o que na cabeça, entendeu? Você ouviu metade do que eu falei? Então, mas uma coisa é você ter um ouvido clínico e saber que isso significa a possibilidade da pessoa ter uma condição, e é legal em reconhecer isso, e o olhar moralizante do tipo, você faz isso porque você é incapaz, incompetente, ou qualquer coisa capacitista nesse sentido. Sim, sem dúvida. E eu queria só complementar a sua fala, Dani, quando você traz essa questão do diagnóstico nas mulheres, é sempre legal a gente retomar essa questão, super importante, e acho que isso diz respeito também à história da Marília, e depois eu queria passar a bola para ela, é que as mulheres que olham para baixo e não olham nos olhos são lidas como recatadas, como mulheres pudicas, mulheres castas, mulheres que são muito sensíveis ao toque. Tudo bem, ela é sensível demais, ela é delicada, as mulheres são todas assim. Uma mulher que chora muito, se emociona muito facilmente, não, tudo bem, as meninas podem ser desse jeito, não tem problema nenhum. Então, essas características, que são características também do autismo, ficam invisibilizadas porque tem essa expectativa de um feminino social, que a gente quer que as mulheres se comportem de tal maneira, e se as mulheres autistas se comportam dessa maneira, simplesmente elas não vão ser vistas como autistas. Então, isso é bem interessante, assim, da gente ficar atento, porque aí são quando outras características aparecem, que a gente pode ficar sensível e falar, opa, por aqui dá pra gente começar a investigação. Marília, passo a bola para você para contar um pouco pra gente da sua experiência nesse sentido, em que situações você se viu invalidada ou não em relação à sua história, às suas características, do jeito como você é. Então, eu acho que até a ecolalia também foi assim, porque eu sempre repetia, né? E aí eu via olhares assim das pessoas do tipo, por que que ela tá falando desse jeito assim, sabe? Eu não sei se às vezes, todas as vezes que olhavam para mim era por causa disso, mas eu já tinha aquela coisa de, quer ver? Vai me olhar estranho. E o que eu faço na cabeça é assim, eu sempre tentei não fazer isso. E eu acho que quanto mais eu tento, pior fica, né? Então, assim, enquanto eu tô falando, e isso é desde que eu acordo até a hora que eu for dormir. Eu sei a frase que eu vou falar, e aí na minha cabeça eu já tenho palavras que eu sei que eu vou repetir. Então, assim, eu já tenho isso, e aí eu já tento, enquanto eu tô falando, substituir por outra palavra que eu não tenha a repetição. E se eu não consigo, eu repito. E aí eu me sinto mal porque eu repeti, porque tem esse olhar, né? A pessoa às vezes fica assim, nossa, mas por que que ela tá
E às vezes não é nem que eu tô assim, ai, tô muito ansiosa e tudo mais, eu só faço isso, entendeu? Então é muito, é muito isso, assim. Então é uma coisa assim que eu faço sempre. E aí, hora que chega no final do dia, eu tô cansada e às vezes eu nem sei o porquê. Só que se você for ver cada coisa que você fala no seu dia e tentar ver, ah, essa palavra eu vou repetir, então deixa eu ver aqui outra. E aí você vai fazendo isso o dia inteiro. Chega no final do dia, você, nossa, tá exausto. É bem isso. Total. Ó, acabou de acontecer uma coisa, um paralelo, né? Momento, tipo, saímos de onde estávamos, mas eu tava num steaming aqui com o anel, e aí o steam deu errado, cara. Ele ficou preso no meu dedo, eu comecei a surtar. Fiquei tipo... Enfim. Eu vi sua expressão, achei que você estava reagindo à fala da Marília. Achei que você tinha tido Não. uma epifania. Eu vi que você estava assim, eu falei, nossa, isso tá tocando o coração do Id, que ele vai trazer alguma história Não. incrível. Eu Sabe tava uma coisa ouvindo que a Maria tava... um detalhe que eu queria surtando. falar é curioso porque a Marília tá falando assim, eu costumo repetir as palavras, e hoje isso não tá acontecendo. Isso é também uma coisa super legal de saber que a gente não precisa o tempo inteiro estar manifestando as nossas características autísticas. Isso não tem que estar assim, se você não apresenta tal coisa, então você não é. Como se a gente tivesse que estar o tempo inteiro expressando, deixando evidente, dando amostra disso, né? E essa nossa capacidade de regular isso é o que a gente chama de masking. Então, que é essa capacidade de a gente poder também se regular emocionalmente na hora, conseguir tentar segurar a ansiedade, se a gente entende que a nossa ansiedade pode predispor uma repetição maior das acolalias e não necessariamente manifestar isso. E um negócio, né, Marília, que o que eu entendi muito claro é que você reconhece em você, você reconhece isso em você, né? E esse é o ponto mais importante, tipo, não é só alguém pegar e falar, eu acho que você reconheceu isso em você e isso veio muito à tona e aflorou muito. E quando você começou a reconhecer isso? Esse traço do seu autismo? Eu acho, é que assim, eu tenho um irmão que é gago, né? E aí eu já via por ele, assim, né, que as pessoas falam de uma maneira, né, diferente ali uma das outras. E só que ele realmente é gago, ele às vezes não consegue falar, a gente tem que esperar ele se acalmar e aí tudo mais. Então ele trava bastante. E eu acho que eu comecei a reparar mais nisso foi quando eu tive a alopecia, né? Que eu tenho uma doença autoimune e eu perdi o meu cabelo. E eu acho que ali foi quando eu comecei a ver os olhares de julgamento das pessoas, e aí eu comecei a reparar que, nossa, eu repeti a pessoa melhor estranha, então eu acho que isso aqui talvez não seja o normal, né? Eu acho que como eu convivia muito com meu irmão, assim, eu achava assim, ele fala desse jeito, eu posso falar desse jeito e tá ótimo, sabe assim? Só que não, né? Então as pessoas, elas olham meio estranho, elas ficam um pouco assim, e eu acho que eu só comecei a reparar o olhar delas quando eu passei por isso, que foi uma situação totalmente diferente, né? Sim. Só que, como elas me olhavam estranho, eu comecei a perceber também, sabe, essas coisas. Eu acho que antes eu não tinha muito a noção, sabe? E eu tive também Total. muito cedo, né? Eu tive alopecia, acho que eu tinha 12 para 13 anos. Então, assim, foi quando eu comecei mesmo a ter mais amigos e tudo mais, e aí começou essa coisa de me olhar estranho, e aí eu via que era o cabelo, era a fala, era tudo, assim, sabe? Tipo, você identificou o padrão do que é um olhar estranho, e aí meio que isso ficou gravado em vocês, começou a identificar isso pra a sua... Caramba, olha aí. Eu não consigo lembrar o nome, eu só consigo pensar em La La Land. Porque a Lolalia, eu fico La La Land, Mas tá La La Land. perto. Minha cabeça tá La La Land, sem parar. A Lolalia. É Cola Ou a Land. Nemonêmona. Também quando eles falam Anemonemona, eu fiquei nessa também. Enfim, Vocês não ficam e é muito repetindo doido isso. frase de filme na cabeça de vocês, assim, tipo uma frase que vocês acharam bonita e, assim, sonora ou contundente, assim, vocês não ficam depois repetindo? Tem uma que Com eu repito, certeza. acho que quase todos os dias, parece um ritual, assim, que é uma frase do filme chamado Hedwig, Sexo, Amor e Rock, ou Rock, Amor e Traição, uma coisa assim, que a história... Olha só isso, né? É o filme que eu mais assisti na minha vida, não sei o nome do filme em português. É impressionante. Hedwig and the Angry Inch, é o nome da banda dela. É a história de uma cantora trans que saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos, e ela vai contando o surgimento dessa personagem. E tem uma hora que ela fala uma frase que eu repito o tempo inteiro na minha cabeça. Ela fala em inglês, tá vendo? Agora eu quero lembrar, não lembro.
Olha, que engraçado. Não tô conseguindo acessar. It's clear that I found my another half. Lembrei. Era claro que eu encontrei a minha outra metade. Gente, que coisa. Aquilo vem em qualquer momento, sim, e eu fico repetindo e tentando encontrar o tom de voz que ela falou, a maviosidade da voz dela. Mas era ela tempo... mesma ou era uma pessoa, outra? A metade Não, dela. era um ator fazendo a personagem. Era uma outra... Não era ela. Era a pessoa por quem ela se apaixonou. No filme, exatamente. Tá. Porque poderia ser, né, a nova pessoa... Uma nova personagem, uma nova pessoa dela, ela tá apaixonada pelo espelho, é isso? Não, porque, enfim, quando ela se assumiu como... se reconheceu, ou enfim, assumiu, não sei, entendi, como se ela tivesse encontrado a metade dela, claro. Perfeito. Nossa, agora que você fez a pergunta, que ótimo. Eu sempre entendi que era porque ela tinha encontrado o rapazinho lá no filme, mas pode ser que seja as duas coisas no filme. Mas vá assistir de novo, então. Assisti 50 vezes lá, já assisti, eu nem sei quantas vezes assisti esse filme. Eu nunca assisti, eu vou assistir. Eu tenho uma Lolalia. John Cameron Mitchell, o nome do diretor e ator. É a Lolalia, né? Ecolalia e Ecolalia, pensa de ecologia, ecolalia. Não, mas não é de ecologia, é da palavra ecoar. Então, exato. Ecoa. É só para você lembrar, mas não pode falar aqui no podcast. Vai repetindo ecolalia como uma ecolalia até fixar. Eu tenho ecolalia. Eu tenho uma que é muito boa, que é assim, eu trabalho como instrutor de mergulho, né? Então, muitas vezes eu tô guiando pessoas na água. E as pessoas muitas vezes não podem passar na minha frente. Então toda vez quando eu olho para elas e falo pare, na minha cabeça vem o Gandalf falando You shall not pass. Mas você fala na sua cabeça a frase inteira de novo? Sim, vem a cena e vem... enquanto eu faço o sinal You shall not pass. E eu faço assim com a minha mão. Sim. Ô Fê, e as suas filhas, tem? Então, Você muito. percebe? Eu tava até pensando nessas coisas assim. E eu acho que é uma coisa... E aí uma coisa que eu tava discutindo, mas aí entra no tema de repetição, que eu acho interessante. Eu não gosto, eu acho que eu sou um dos poucos daqui, de assistir a mesma coisa várias vezes. Então, filme, Eu não gosto também, música, detesto. tudo. Eu sei que o Ale gosta muito, ele ouve a mesma música 1 milhão de vezes também. lá. E filmes também, que nem ele acabou de falar, e eu não gosto, eu tenho problema com repetição. E as minhas filhas estão naquela fase que é tipo o excesso da repetição. Então eu tenho um problema com repetição. Então eu acho engraçado que eu tenho essa questão de repetição de palavra e ao mesmo tempo eu tenho tanto esse problema de não gostar de ver a mesma coisa várias vezes. Isso de uma pessoa que lê o mesmo livro para a filha dormir todas as noites e assiste Frozen muitas vezes. Agora mudou para outro. Mas E eu acho engraçado, porque criança tem essa necessidade muito intensa de assistir o mesmo filme ou a mesma música muitas vezes. Né? E quase todas as crianças que eu conheço assistem exatamente a mesma coisa muitas vezes. Aí eu não sei se é parte do desenvolvimento da pessoa, é uma parte da fase, ou é a questão da minha filha, mas eu vejo isso com outras crianças também. E aí a minha de não gostar, eu não sei. Mas eu acho que eu tô juntando tantas coisas que eu não tô entrando assim, mas eu era aquela pessoa que a gente falou no início, viciada e também, juntando outros assuntos, viciada em decorar comercial. Então, tipo, tudo que a gente falou ali remete a momentos pra mim que eu fico lembrando. Mas Então, você esses ficava links são muito repetindo em voz engraçados alta com pra você marqueteiro. mesmo os comerciais? Você ficava nisso? Não, Ficava eu se fazia um show repetindo a sequência das no falas? jantar. Eu me lembro que eu fazia, minha família deixava eu fazer esse show que devia ser insuportável. No jantar, de eu fazer encenações dos comerciais, assim, que eu Ele treinava. fazia uma edição completa. Uma da edição ecolalia e do tudo dia. mais. E Mas você eu tenho achando que não muitas faz coisas com ecolalia, muita mas tá tudo coisa, tipo certo. assim, com. Não, eu acho que eu faço, claramente eu faço. Eu até falei do negócio de eu repetir a palavra Você faz tipo Eu e muito. algumas acho que coisas que eu eu faço. faço, Você eu faz acho Eu que acho que eu eu faço, faço. eu acho Não, que eu eu tô te Vi falando. exatamente. Eu reparo nisso o tempo inteiro, Felipe. Você faz muito isso. O que eu Então, acho pronto, que é tá, você. tipo, obrigado por todo mundo provar meu ponto que eu faço. Está muito claro e que eu tenho que melhorar nesse Não quesito. tem Não que tem melhorar que nada, melhorar. Fê. Essa Você é a só questão. reconhece. Tem que melhorar. O quê, Fê? O bingo, sabe que tinha aquele negócio que eu acho engraçado que a gente podia Ser fazer bingo nesse episódio? corporativo. O bingo corporativo. Não sei se vocês conhecem, para quem não conhece. São pessoas que repetem sempre a mesma frase, então, as mesmas palavras sempre. Então, no meu caso, é só botar tipo e quesito, e já, com certeza eu vou usar essas duas em algum momento. E aí, como as pessoas são repetitivas sempre nos discursos, sabe? E não importa qual reunião, elas sempre falam as mesmas
coisas com um nível de constância grande, assim. Eu não sei se isso tem a ver com a ecolalia, mas eu acho que tem um pouco, né? Pode ter também, talvez sejam pessoas. Aí tem que ver cada história, né? Que não tem o diagnóstico claro e tal. E lembrando que a ecolalia não necessariamente precisa ficar manifesta. Ela pode estar em pensamento. E aí a gente está fazendo um masking, porque ao invés de ficar expressando a cada vez aquele pensamento que está nos atravessando, a gente simplesmente fica em silêncio. Aí eu queria te perguntar justamente isso, Marília. Você consegue ter consciência, assim, desse controle? E aí você consegue ficar assim, tipo, hoje eu não vou fazer isso, você tá num nível a mais de metacognição, se controlando mais enquanto você fala, isso tem um dispêndio maior de energia com isso. Como que você lida com isso? Então, eu acho que como eu sempre, assim, eu achava que era uma coisa errada, assim, sabe? Eu falava assim, gente, eu falo errado, eu não sei o que aconteceu comigo aqui. Então, acho que eu sempre fui muito, assim, de tentar fazer alternativas para que isso não acontecesse, assim, sabe? Então, eu acho que, nossa, eu faço isso faz anos e eu tô sempre analisando todas as palavras, assim, que eu falo. Eu não sei, eu percebo que palavras que começam com C e com G eu tendo a repetir mais, eu não sei o porquê. Engraçado isso. Gostei. Então assim, eu tendo a ir lá e fazer a substituição, entendeu? Então, se tem alguma palavra que comece com C e com G, e eu já falo assim, nessa eu vou travar, eu vou fazer a repetição, e a pessoa vai me olhar estranho, aí eu já penso assim na hora em outra, e aí vou lá e faço. Se tá só eu, vai que, nossa, eu fico muito tranquila e não acontece. Mas já aconteceu, assim, eu falei uma frase, só eu, e aí eu vou mandar um áudio para alguém falando a palavra ali, e eu vou lá e repito ela. Então, acho que tem muito a ver com o outro também, assim, sabe? Acho que tá só eu, ok, mas se tem o outro, aí eu começo já, a cabeça, assim, nossa, vai que não passa, assim. Ia fazer uma pergunta para uma rodada de saber se vocês também falam sozinho, o solilóquio, né? Essa expressão bonita. Falando. Pô, no banheiro direto. Minha Falando com mulher vocês sempre mesmos. entra e pergunta com quem eu tô conversando. Falei, pô, você atrapalhou todo o discurso aqui. Nossa, não falo, imagina, nunca. Eu penso muito, mas falar sozinho não. E Eu você, falo. Edi? Não, sabe uma coisa que eu faço que é muito engraçada, cara? Eu percebo as pessoas percebendo isso. Eu tô falando sozinho na minha cabeça, quando eu vejo eu tô mexendo a mão. A pessoa olha pra mim, eu tô tipo, sei lá, dirigindo o carro e eu tô com uma mão assim, mexendo como se eu estivesse dando um discurso. Eu costumo falar comigo às vezes em outra língua, às vezes eu dou conselhos para mim mesmo em francês ou em inglês, mais comumente em inglês, que é uma língua que eu nem falo muito, nem gosto tanto, mas às vezes vem uma frase em que eu falo para mim mesmo alguma coisa, tipo, vou falando. Em francês também isso acontece, é muito engraçado, e aí eu falo em voz alta. Só que acho que desde criança eu me inibi de fazer isso, porque meu irmão fazia muito, e eu me incomodava muito com ele falando sozinho. E aí eu ficava pensando, não quero falar como meu irmão, não quero ser reconhecido como ele. Então eu fazia questão, Dani, de não falar, mas ficava com as coisas na cabeça, assim. Então eu entendo que isso é um masking, com certeza, assim. E aquela velha história, né, de falando sozinho é louco, não sei o que, tem aquela peixa moral super pesada em relação a isso, assim. Só que é um mecanismo de autorregulação também, né? É uma estimulação sensorial que você tá fazendo consigo, um estado meditativo que a gente entra, assim. Então, Mas pergunta sobre isso, assim, duas perguntas sobre isso. Mas cada cérebro deve funcionar de um modo diferente, então tem gente que precisa repetir para assimilar, tem outras que não. Mas a ecolalia é tipo um glimpse cerebral, que eu tô tentando entender meu próprio caso. Tipo assim, será que eu tô repetindo palavra porque, tipo, meu cérebro tá numa velocidade diferente da minha boca e ela repete? É tipo algum glimpse que deu um tilt e um banho, eu diria que é exatamente ou, tipo, isso, velho. Eu diria que é exatamente isso, assim. Eu acho que tem alguma coisa também ligada ao neurônio espelho, porque é um mecanismo natural que a gente aprende as coisas, a gente observa alguém e aí a gente mimetiza aquilo, então é como se a gente estivesse refletindo o nosso próprio pensamento. Eu acho que cada pessoa tem que fazer o esforço de expressar como ela vive, assim, cada pessoa neurodivergente vive na sua nuance. A Marília fala muito claramente, certamente tem a ver com a velocidade do pensamento, porque aqui ela está falando conosco numa velocidade absolutamente tranquila, mas dá para imaginar que ela está falando aquilo numa velocidade e com mais 3 linhas de pensamento aqui sustentando o discurso, né? Como todos nós. Nossa, com E aí, certeza.
Tive umas 30 brisas diferentes enquanto a gente falava, dá vontade de manifestar todas. 3 canais de áudio, como tá assim, você tem que indo além, silenciar sabe? os outros e deixar só um se expressando, assim, né? Fala aí, gente. Sabe o que eu lembrei uma coisa quando a Marília falou das letras? Eu tenho muito jeito de lembrar das palavras. Eu esqueço e eu falo assim, olha, eu não sei qual é a palavra, mas começa com a letra A, começa com a letra B, começa com a letra C. Eu não sei como é que eu faço isso. Eu não sei por que eu faço isso. E aí você começa a lembrar da palavra e de repente ela vem. Ela vem, mas assim, Eu também faço eu isso. lembro, eu vou não passando lembro alfabeto. nada da palavra, mas eu sei que ela começa com a letra A. Você entendeu? Um Mas é pedacinho uma palavra de... com a letra A. Mas é só não é uma sílaba, você entende? É uma letra. A sinapse Eu não tem sei, 4 juro. botõezinhos ali, um pra cada sílaba, só ligou o primeirinho ali, né? Você fala... bzz. Nossa, é uma Não meia foi sinapse. o estímulo suficiente pra completar o percurso elétrico todo. Qual é a música? Acho que eu vou... Uma nota. Ô Marília, você tem um top 5 da ecolalia? Top 5? Em que sentido, assim? Tipo, palavras que você reconhece, que você repete muito. Que nem o Felipe repete tipo e quesito. Nossa, eu acho que o meu é tão diversificado. Acho que nas consultas com o Ale, assim, ele vê que do nada eu começo, eu repito uma, repito outra. Aí até ele falou, nossa, você no meio da palavra você já repete? Eu falei, repito. É desse jeito, assim. Então, Não é só o finzinho eu da acho palavra, né? não, é no meio, é No assim. meio Eu da acho que frase. talvez. Mas eu acho que palavras que começam, igual eu falei, né, com G, com C, às vezes T. Eu não sei o porquê, mas eu tendo a ter assim um bloqueio, assim, sabe? Eu sei que aquela palavra eu vou travar ali, vou repetir ali, então a todo momento eu tento substituir. É bem difícil, porque é isso, são os 3 áudios ligados ali, eu tentando pausar para ver se eu consigo falar alguma coisa. Mas posso te falar? Isso aí também é um superpoder, cara. Porque eu fico pensando muito nisso, assim, beleza. Nesse momento é uma dificuldade, é um momento talvez difícil, mas na hora que você precisar dessa habilidade de ter que falar com essas 3 conversas ao mesmo tempo em outras situações da vida, você já tá meio que treinada pra isso, sabe? Exato, exatamente. E tem a ver com a nossa metacognição mesmo, né? A capacidade que a gente tem de... Como é que a gente pode dizer assim nesses termos? Eu não gosto muito de usar esses termos de informática, mas né, processar muitas camadas de informação ao mesmo tempo, assim. Eu adorei conhecer essa palavra nova hoje, Ali. Ecolalia. Metacognição. Metacognição. Eu parei no O ecolalia. olhar sobre si mesmo, é um voozinho de drone, assim, você sai de você pra ver Metacognição. É o terceiro Eu adoro. Eu dos tô louca hindus, pra né, se a falar gente uma quiser frase falar com termos é uma coisa assim meio metacognitiva, tal. Posso juntar mas... com outra Aí eu palavra que acho. eu adoro e tem a ver com isso daí? Fala. Déjà vu é uma que funciona como uma ecolalia? Nossa, que legal essa pergunta, Fê. A explicação que eu lembro da época da faculdade sobre o fenômeno do déjà vu é que você... É como se aquela memória que tivesse que ser registrada na memória operacional do instante que você está fazendo aquilo, né? Você tem que se lembrar daquela situação para pensar, eu estou aqui diante da escada, eu vou subir, eu vou seguir reto, né? Aí, de repente, você tem o déjà vu, é como se essa visão da escada aqui onde eu estou, ela entrasse na circuitaria de memória antiga. E aí fica essa informação de que parece que aquele lugar já foi visto porque está circulando pela circuitaria da memória antiga, sendo que é uma memória nova. Então, é como se fosse um desvio de caminho, de percurso, assim. Um bug. Eu lembro dessa explicação, um bugzinho, assim. Só que aí dá essa sensação muito clara de que fala assim, não, eu já estive aqui, porque se aquilo tá vindo do lugar do cérebro que é responsável pelo armazenamento das memórias antigas, você fala assim, se tá vindo do antigo, como é que tá novo? Então não tá, eu já estive aqui, aconteceu alguma coisa. Dá essa sensação curiosa. Eu tinha muito quando era criança. Exatamente, eu tinha muito. Hoje eu tenho menos. Agora já não tem mais, não lembro qual foi a última vez que eu tive, mas isso era uma constante comigo. Mas eu achava isso angustiante, assim, dava um pânicozinho na hora, vocês não ficavam meio tensos, assim? Não, dava uma coisa meio mediúnica, né? Eu achava irado. É tipo aquele momento de iluminação, assim, sabe? Eu estou vendo você acabou... Agora multiversos. não gostei disso daí, porque aí você fala assim, pô, era isso. A Matrix Eu tá achando, fissurada dando aqui. maior, né? É igual você falou, nossa, comprando 1000 dicionários dos sonhos. Tentando decifrar. Era bem mais E tipo, prosaico, né? uma coisa que 2 minutos explicou. Ah, tá bom, entendi já.
Mas Então, legal, hoje... o duro é que você pensar que você lembra, então, de uma coisa que você supostamente já viveu e, na verdade, você não viveu, né? Mas aí, isso é uma outra questão que também podem e atribuem muito às pessoas neurodivergentes, autistas, essa questão da fantasia e de quanto a gente pode mergulhar nas nossas fantasias. E muitas pessoas com altas habilidades de superdotação que tendem a ter uma mente muito criativa podem ficar, né, fractalizando um monte de histórias, de narrativas na cabeça em relação a tanta coisa, tanta produção ali, que a pessoa pode se confundir mesmo e não pisar tanto com os pés no chão, assim, vamos falar nesses termos, né? Então isso é uma questão interessante. É bacana que a gente começou a falar hoje de ecolalia, a gente foi para outras questões da linguagem, assim, né? Da nossa maneira de se expressar, da nossa maneira de se entender. Então é legal, acho que o tema de hoje começa por aí, mas a gente foi abrindo para algumas outras questões. Mas é legal de saber que é pela linguagem também que a gente acessa as pessoas, que a gente acessa o mundo de cada um, né? A gente se manifesta no nosso modo de falar. Então, e não só no sentido do conteúdo, no sentido da forma, isso que é interessante, né? A gente ter essa clareza. E eu me toquei agora de uma outra coisa, essa coisa que a gente faz, por exemplo, você tá falando e eu tô assim, né? Concordando e tal. Isso também não é, de alguma forma, uma manifestação mais ou menos dessa natureza. Então, isso é neurônio espelho, é empatia, tem um monte de questões aí colocadas, né? Porque você tá acompanhando o que eu tô falando, tá concordando e meneando a cabeça pra cima e pra baixo, isso é bonito de ver. Quando a gente tá em acordo com alguém, a gente fica ressoando, assim, tipo, criando uma ondulaçãozinha, assim, com a cabeça, né? O cérebro entra em consonância, assim. É exatamente assim, nossa, que legal, tô entendendo. Você tem isso, Marília? Tenho, nossa, tenho o tempo inteiro, assim. Eu acho que até mesmo, às vezes, quando eu tô muito ansiosa, eu preciso falar em voz alta, do tipo, tá, por que você está ansiosa? E aí eu começo a falar em voz alta, assim, acho que é por causa disso, por causa daquilo. Eu acho que se fica na cabeça só, eu não consigo me organizar, assim. Então, eu sempre tenho que falar em voz alta, e aí parece que até a ansiedade um pouco vai embora, assim, sabe? Porque eu consegui achar ali, Com certeza, né? total. Irado, você faz terapia com você mesma. Porque muitas pessoas acham que, tipo, o processo de terapia é sobre você ouvir uma grande verdade do terapeuta, quando na verdade é muito mais o ato de você colocar um pensamento em palavras e pro mundo. E isso tem um peso gigantesco. As pessoas subestimam o peso que é colocar pensamentos em palavras, sabe? E eu vi que você faz isso, eu fiquei muito feliz, porque isso é muito legal de fazer. Então, eu tava me lembrando de uma outra característica de ecolalia, que era uma que eu via muito a minha mãe fazendo, ela ainda faz. Eu também fazia, eu me percebo fazendo às vezes no teatro, quando eu tô assistindo uma peça e um ator vai falar alguma coisa, na hora que ele tá fazendo, eu tô tão concentrado que a minha boca começa a falar junto da pessoa. Não sei se vocês já viram, vocês fazem isso, costumam falar, quando vocês estão falando com alguém, imediatamente a boca de vocês repete a palavra da pessoa, quase que numa sincronia, assim, é meio curioso. Quando eu tô muito concentrado. Eu tenho isso com música. Eu decoro músicas no meio da música. Eu descobri que a minha filha faz do mesmo modo, assim, ela vai tentando cantar a última parte das frases enquanto ela tá com uma música nova, o que faz com que ela decore mais rápido as músicas, que é a mesma coisa que eu tenho facilidade de decorar a música. Mas se você tá falando pra elas, Fê, elas ficam mexendo a boca, às vezes não vocaliza, tá? Às vezes só mexe o lábio. Não, elas não sei se elas mexem a boca, elas ficam tentando chutar a última palavra, como se elas estão tentando sempre prever uma música nova, que eles vão tentando prever a última palavra, e aí, de algum modo, acertando ou errando, elas acabam facilitando a decorar a música. Pessoal, posso puxar pro final? Claro. Boa. Marília, eu queria te fazer uma última pergunta, puxar pro final, que é: você acabou de receber seu diagnóstico. Como você está se sentindo em relação a isso? Olha, eu lembro assim que eu falei pro Alê, né? Eu falei assim, Alê, mas você tá falando espectro? Espectro do quê? Aí ele, autismo. Aí eu, quê? Eu lembro que eu fiquei assim, e eu acho que foi muito bom, assim, eu acho que eu sempre fiquei muito assim, nossa, por que que só eu sou desse jeito, sabe? Às vezes eu ficava assim, nossa, eu acho que por que que eu não gosto, às vezes, de um lugar cheio e a minha família inteira vai? E por que que eu gosto tanto de ir embora mais cedo dos lugares? Eu não aguento ficar muito perto, assim, sabe? E aí eu achava que era um problema meu, assim. Eu achava assim, nossa, mas as pessoas às vezes falam, né? Ai, nossa, esse lugar tá cheio, ai, eu não gosto. Mas elas ficam lá, entendeu? Elas ficam. Eu já não, eu não quero ficar. E aí eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, assim.
Aí eu acho que ter o diagnóstico assim foi muito bom, porque eu finalmente falei, nossa, é isso, sabe? É por isso, então, que eu sou assim, né? Irado. E você ter conseguido advogar por você, Marília, tipo, dizer, não, eu tô cansada hoje, não tô afim de me expor a barulho, não quero ficar na bagunça, e de falar não com mais facilidade. Exato. Não, então, agora que nem às vezes o carnaval, né? Eu não gosto muito por conta disso, né? Porque é um lugar muito, muito cheio e tal. Então, antes eu às vezes até falava assim, não, Fá, eu vou um pouquinho, porque vai estar as pessoas lá. Agora eu falo, "Ai, gente, eu não vou, sabe? Assim, eu não quero ir, eu não vou. E agora eu entendo, sabe? Assim, não, é por causa disso, então tá tudo certo. Não, a cara do Alexandre quando você fez a ecolalia do muito, muito e do não, Você percebeu, foi muito Id? boa. Eu falei assim, ó, vocês perceberam? Gente, Claro que eu percebi, eu faço a mesma eu tô coisa. na profissão certa, eu acho que eu fico sempre, olha, ali, deu pra perceber, né? O caçador, né? Tipo, aquele da espreita, assim, tipo, bem. Eu acho irado. Ô, Marília, eu vou te falar uma coisa, tá? Agora uma expressão pessoal minha. Mas quando eu percebo esses traços na pessoa, como por exemplo a ecolalia, se a gente se conhecesse, da minha visão, eu ia te achar tão mais interessante, eu ia achar tão legal, assim, eu ia falar, nossa, que da hora, uma pessoa que não fala que nem todo mundo fala, entendeu? Ia ficar muito mais interessado. Então, só pra te falar que eu acho isso irado, entendeu? E que a gente não devia tentar esconder isso, não, e que, na verdade, cada vez mais eu vejo essas coisas minhas, no seu caso a gente pode colocar a ecolalia, no meu caso tem muitas outras também, que eu vejo como um filtro, sabe? Um filtro para espantar trouxa. Porque quem se atém a essas coisas é trouxa, entendeu? Então é bom, Que tipo, ótimo. deixa sair, entendeu? Porque se a pessoa já ficar nessa, eu falei, que bom, cara, não perdi meu tempo com esse tipo. Exato, não. E eu acho assim que eu sempre tive uma coisa muito negativa, né, em relação a isso, assim. E eu lembro que o Ale falou, é bonitinho. Aí eu falei assim, gente, ninguém nunca falou que é bonitinho pra mim. É fofo. Então, assim, eu acho que eu sempre fiquei tão assim, tipo, nossa, eu não quero que aconteça isso. Nossa, eu preciso ver a palavra que eu vou falar. E aí eu acho que agora, né, eu vejo assim, não, é o jeito só que eu falo e é isso, sabe? Então tá ótimo, assim. Maravilha. Obrigado muito por legal. estar conosco, viu, Marília? Imagina, obrigada a você. Obrigada, gente. Então, é isso. Um beijo grande, Até pessoal. a próxima semana. Um beijo Até a grande para próxima. vocês. Beijo, Beijo, tchau, beijo, tchau. né?